Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você agora, que está nos acompanhando, a fazer uma oração junto com o sacerdote. A oração inicial sempre será a mesma. É uma oração que se dirige à terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que sempre ilumina a nossa mente, a inteligência da fé. O Espírito Santo, ele ilumina e conduz os nossos corações. O Espírito Santo, ele nos reveste da força que vem do alto, como é escrito em Atos capítulo 1, uma força que vem do alto. O Espírito Santo, ele nos reveste de Deus. O Espírito Santo, ele é o nosso advogado. Ele nos defende daquilo que é errado e ele nos coloca no caminho certeiro. Convido você, vamos rezar juntos ao Espírito Santo. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que eu devo pensar, aquilo que eu devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem. No último encontro nossa última aula, nós fizemos um breve esboço sobre a criação do universo e a pergunta de pano de fundo era aquela: por que Deus cria o universo? E aí desenvolvemos no último encontro. E encerramos falando sobre a onipotência de Deus. Que coisa fantástica, né? Só de falar este atributo de Deus, onipotência de Deus, já nos parece que Deus vem em nosso auxílio. É verdade. Quando você pronuncia algo que vem do próprio Deus, com a fé do seu batismo, Deus, com toda a sua força, ele já te reveste. E é bonito de se ver isso na nossa fé católica, porque nós bem sabemos que onde Deus entra, o mal é extirpado. Faça esse exercício espiritual várias vezes ao dia. Proclame na sua vida a onipotência divina. E você verá o resultado. E se você quiser, depois você pode até contar algum testemunho sobre este encontro, sobre esta aula. A força de Deus, ela atua desde o início da criação. E após a criação, também após a culpa original de Adão e Eva, a força de Deus não deixou de atuar na história bíblica, na história da salvação, na história de todo ser humano. E eu gostaria então, para ficar algo bem catequético, para aprendermos juntos como iniciantes da fé em Jesus Cristo, aprender
sobre alguns trechos bíblicos para que você marque, para que você estude ainda melhor na sua casa. Trechos bíblicos que falam sobre a onipotência de Deus, a força de Deus. E para isso, como eu já disse na aula de apresentação, na introdução, a Bíblia Sagrada que eu tenho o costume de usar é a Bíblia de Jerusalém. Se me perguntarem a preferência, talvez não tenha preferência. É porque desde o início do meu ser cristão, esta foi a Bíblia que foi surgindo à minha frente e eu percebi que é uma Bíblia muito boa. As notas de rodapé são muito explicativas sobre o contexto que se fala, que se narra em determinadas perícopes ou trechos bíblicos, melhor dizendo, né? É a mesma coisa. Perícope bíblica, trecho bíblico, a mesma coisa, apenas para você aprender. Então, ela tem detalhes importantes e desde o início eu acostumei. Existem outras traduções? Sim, todas são muito boas, né? E eu creio que, sendo Bíblia católica, né, da tradição católica, acredito eu que o fiel fica livre para utilizar. Tá? E como eu bem dizia, então, vamos observar alguns momentos da força de Deus, né, na Sagrada Escritura. Assim você poderá também estudar e anotar. A primeira narrativa que eu quero mostrar para vocês é do livro do Gênesis, capítulo 49. Gênesis 49, no versículo 24, ele traz essa particularidade de Deus, tá? Se remonta aqui à bênção de Jacó, quando Jacó chamou seus filhos para abençoá-los. No versículo 24, se diz assim: mas seu arco permaneceu firme e os músculos de seus braços ágeis pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a pedra de Israel. Eu quero que você entenda bem que a linguagem bíblica, por vezes, pode parecer complexa. E talvez, desde já, eu já peço para você, não permita que essas barreiras impeçam você de se tornar uma pessoa assídua na leitura da Sagrada Escritura. Não. Por vezes, deixamos a Sagrada Escritura meio que de lado devido a esses momentos os quais nós pensamos que é difícil e que não podemos compreender. Como eu bem disse, a Bíblia de Jerusalém, ela mesma já traz algumas notas explicativas. Mas quando você ali se dedica ao estudo, tudo vai ficando cada vez mais claro. Estamos falando da onipotência divina. Essa já é uma chave de leitura. Então você vai ler esse contexto a partir da força de Deus. Quando você ler aquele trecho bíblico, você aplica aquilo que você está buscando, que vem da nossa fé católica. Falamos inicialmente da criação do universo e de que Deus é poderoso. E aqui então, nesse trecho bíblico, você escuta exatamente isso, que os músculos de seus braços, a força de Deus,
A mão de Deus, ela é poderosa. É o pastor, né? Aqui na Sagrada Escritura está escrito pastor com P maiúsculo, já querendo se referir ao poderio de Deus, do bom pastor, aquele que Ezequiel vai falar mais tarde. Ou o bom pastor das ovelhas, que é Jesus Cristo. Nós vamos ver isso no Novo Testamento, tá? Mas aqui então já se indica a pedra de Israel, aquela pedra angular que nós lemos no Salmo 118. Uma pedra que não pode faltar em construção alguma. Ali está toda a força e a onipotência de Deus. Agora, você que nos acompanha, eu quero que você veja mais um trecho bíblico, tá? Você agora vai dar uma olhadinha em Isaías, capítulo 1, versos 24. Tá? Isaías 1, versos 24. Assim está escrito: por isso mesmo, oráculo do Senhor dos exércitos, o forte de Israel. Isaías, ele chama a atenção de todos aqueles que seguem a Deus. Ele fala sobre aquele que é o forte de Israel, aquele que vai produzir a força de todo o povo israelita. Tá? Agora, você dá mais um salto. Tá? Daqui a pouquinho nós já paramos com as citações bíblicas. Tá? É apenas para você aprender e ter um itinerário da fé na sua vida batismal. Tá? Agora eu quero que você olhe nos Salmos, livro dos Salmos, que se refere ao capítulo 24, exatamente. Capítulo 24, versos 8. Tá? Ele vai dizer assim: quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o forte e valente. O Senhor, o valente nas guerras. Olha só que coisa maravilhosa. Eu não sei você, mas quando eu me deparo com esses versículos bíblicos, é como vai dizer o Salmo 62, a minha alma tem sede de Deus. Quando pela sua fé que você recebeu no batismo, você abre a sua Sagrada Escritura e se depara com versículos bíblicos como este, não tem como a sua alma não entrar em um gozo sobrenatural. Porque quando você lê tais versículos com a fé batismal, então a sua alma vai rejubilar, a sua alma vai reencontrar com o seu Criador mais uma vez. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o forte, o valente, o Senhor, o valente nas guerras. Aprenda, Deus é aquele que é poderoso em todas as frentes de batalhas. Por isso, se algo estiver sondando a sua vida, querendo te colocar medo na sua vida diária, em qualquer aspecto da sua vida, leia com fé a Sagrada Escritura. Sobretudo, um versículo como este: o Rei da Glória é aquele que é valente e é aquele que é poderoso em todas as batalhas e em todas as guerras. Acompanhe agora na sua Sagrada Escritura mais um capítulo, mais um livro dos Salmos, que vamos agora saltar para o Salmo 115, melhor dizendo, tá? Salmo 115, ele vai trazer algo
que é primoroso para que você ainda sinta ainda mais a força, a onipotência de Deus. Tá? Salmo 115, no versículo 3, ele diz assim: o mar viu e fugiu, o Jordão voltou atrás, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Repare bem que na onipotência de Deus, Ele faz tudo o que Ele quer. O mar, o que é o mar? Diante da onipotência de Deus. Vamos aqui dar um salto um pouquinho na frente, naquilo que vai ser também produto de ensinamento para as nossas próximas aulas. Mas lembre-se desse versículo e some aquele momento no qual Moisés com os hebreus estão em fuga do rei do Egito. Está lá na frente o mar. Talvez Moisés e talvez até o povo hebreu imaginou, pronto, acabou. Encerrou nossa vida. O mar na frente e o povo de Deus ali. E os inimigos no encalço. Versículo bíblico do Salmo 115. O mar viu e fugiu, o Jordão voltou atrás. Note bem que nem mesmo o mar, ele segura a onipotência de Deus. Por isso se diz que o mar abriu e os filhos de Deus passaram a pé enxuto. Vamos agora a mais um versículo bíblico. É o mesmo livro dos Salmos, tá? O capítulo agora é 135. O capítulo 135, no verso 6, ele vai dizer assim: Ele firmou a terra sobre as águas, porque o seu amor é para a frente. Melhor dizendo, Ele firmou a terra sobre as águas, porque o seu amor é para sempre. Deus, Ele cria por amor e tudo Ele pode fazer. Ele criou então as águas, a terra e, como diz o versículo bíblico, Ele cria aquilo que deve ser para sempre. Vamos agora ao livro da sabedoria, no capítulo 11, versos 21. Livro da sabedoria. Você pega a sua Sagrada Escritura e esse livro, ele já está logo após o Salmo, após o Provérbios, tá? E depois o Cântico dos Cânticos, e agora vem o livro da sabedoria, tá? Livro de sabedoria, capítulo 11, versos 21, ele vai dizer algo importantíssimo, porque ele vai narrar de uma certa forma quem pode resistir ao braço de Deus, ou seja, quem pode resistir à força de Deus. Olha lá. Pois teu grande poder está sempre a teu serviço. E quem pode resistir à força do teu braço? O mundo inteiro está diante de ti, como este nada na balança, como a gota de orvalho que se da manhã cai sobre a terra. Ninguém resiste à força poderosa do braço de Deus. Vamos agora dar um salto do Antigo Testamento ao Novo Testamento. E vamos agora ao livro de Coríntios. Vamos a 2 Coríntios,
para olhar o quanto Deus é poderoso em todo o tempo da história. Tá? 2 Coríntios 12, 9 diz assim: respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta o seu poder. Porém, por conseguinte, São Paulo escrevendo aos Coríntios, com todo ânimo prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Aqui é um estado de vida espiritual, o qual o apóstolo Paulo fala sobre a força de Deus que manifesta-se na fraqueza do ser humano. Exatamente isso. Deus, ele manifesta a sua glória e a sua força justamente onde, por vezes, o ser humano ele é tido como desprezível. Ali Deus age com a sua força. E o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer isso. É justamente na minha fraqueza, nas minhas vulnerabilidades, nas minhas impotências, que pela minha fé, Deus age com a sua força majestosa. A força de Deus, ela não tem limites. Tudo ela pode fazer. Vamos abrir a nossa fé, nossa mente, principalmente nosso coração, para receber de Deus a sua graça e a sua onipotência divina. Vamos agora encerrar mais esta aula e no próximo encontro nós veremos ali com alguns detalhes como que Deus criou o universo, como que se deu a criação de cada dia, do sol, da lua, das águas, das aves do céu, das feras da mata. Como que se deu a criação do primeiro homem? O homem ficou feliz logo de início ao ser criado? Me parece que não. Me parece que os versículos bíblicos dizem que o ser humano, o homem propriamente dizendo, logo no início da criação, faltava alguma coisa para a felicidade dele. O que será que Deus fez para completar a felicidade do homem? Nós vamos ver isso na próxima aula. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.